Bom dia! Gente, estamos aqui com mais uma mesa para Jesus. E vocês vendo que hoje o nosso cenário está diferente, né? Nós estamos aqui na casa da Mari. Lindíssimo Lindíssima, né? Nossa, cenário. gente, nós chegamos aqui e fomos impactadas, né? Foi Que Amém. cuidado, né, Mônica do céu? Maravilhoso, maravilhoso. nossa. Amém. Como é bom a Foi gente. preparado com muito carinho, né? Gente, linda. A Mari, gente, para quem não conhece assim muito da Mari, quando a gente começou a mesa, né, É, Mônica? A Mari sempre manda foto da mesa dela tomando café, né, com a gente, sempre sempre toma café com a compartilha, gente. né? E quando a gente foi começar esse projeto, né, que o Senhor colocou no nosso coração, de no mês de maio, mês das mães, a gente fazer essa mesa que vai nas casas, a gente falou assim, gente, a gente não pode começar se não for na casa da É Mari, né? verdade. É Nós queremos honra. honrar a vida da Mari, né? Porque, Amém. Mari, você é sempre ali, tá sempre Tá ali nos sempre com a prestigiando, gente. né? Todas as quartas. É, todas Né? as É, Eu vejo quatro. que é eu e o gente. seu esposo, né? A gente é os É, primeiros, tá? você e meu marido estão sempre lá. Não, e sempre ela manda assim, ai, manda na foto dela tomando café, manda, ai, É, o senhor falou comigo, nossa, foi resposta de oração, e isso é muito legal, né? Mas eu falo assim, toda quarta participa, né? toda quarta é uma resposta, né? Se a gente estiver pronta, toda quarta é uma Sim, resposta, né? o Glória a senhor sempre tá Deus. falando, O Senhor né? sempre está falando, né? Mas A assim, gente é que precisa ouvir. É, sim. Não tinha uma abertura do Bispo Júlio lá no culto? E aí ele fala isso. Deus está falando, é gente que precisa ouvir. é verdade. Então, Você sabe que a gente está vivendo um momento que as vozes lá fora, elas gritam. Elas não falam, elas elas gritam. gritam. É, E aí Deus vai, nos faz promessas, só que a gente deixa o que está lá fora invadir o que está aqui dentro. E a gente tá, eu até falei isso ontem com algumas amigas. Eu falei, gente, a gente está dando mais valor à voz do homem do que à voz de Deus. Sabe? Deus vai, Deus fez. Por quem aqui não tem promessas do Senhor? É, Todo mundo aqui todo tem. mundo tem todo promessa. Né? A mundo. gente vai no culto, né? Sai de lá igual um foguete. Aí você chega em casa, liga a televisão, ouve algumas coisas, ah, é guerra, é isso, é aquilo, e você parece que esquece tudo aquilo que o Senhor falou. E o Senhor sempre me faz lembrar, sabe do que, gente? Da pandemia. Na pandemia, eu lembro que eu fiz um caderno e todos os dias eu marcava assim, loja fechada na terra, mas aberta no céu. Uau. E o Senhor sempre mandava a provisão. E era muito assim, até, não sei nem porque eu tô falando isso, mas vou falar. Deus sabe, Deus né? Deus sabe. sabe. E aí, aí o que Alguém que, precisa ouvir, né? e aí, gente, olha o que acontecia. A gente sempre teve muito respeito pelos nossos clientes, sabe? Então eu falava assim, Ruth, como que nós vamos mandar uma foto de roupa se a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa? Não sabe se tem alguém internado, não sabe se tem alguém doente. Então, Ruth, o Senhor vai ser o nosso mensageiro, ele vai mandar as mensagens, ele vai trazer quem ele tiver que trazer, né? E aí a gente ficou 36 dias fechados, sem vender uma blusa, porque assim, era um momento que a gente precisava se Sim, preservar enquanto família, né? sim, sim. E aí a gente começou a voltar com a porta fechada, e aí a gente postava as coisas no Instagram, e as meninas mandavam, ai, Leia, eu quero ficar bonita, eu quero fazer um café da manhã com a minha família, eu queria estar com uma roupa nova. Eu e minha família, mas eu queria estar com uma roupa nova. Você pode me mandar foto? A gente mandava. E ali o Senhor foi conectando. Aí as pessoas assim, é meu aniversário, mas eu não quero deixar de celebrar. Ai, Lé, queria uma roupa para celebrar meu aniversário com a minha família, eu, meu marido e meus filhos. E o pessoal começou a conectar aquilo. Gente, eu tenho a loja há 26 anos. Julho, com a loja fechada, foi o julho que eu mais vendi na minha vida. Maio, Amém. Dia das Mães. A gente até falava assim, a Ruth falava, nossa, Léa, esse mês das mães vai ser, né, a gente com a porta fechada. Aí eu só via os maridos, os filhos das nossas clientes mandando mensagens, sabe? Com o print que ela já, print da vitrine. Elas passavam, tiravam o print da vitrine, tiravam o print do dragão e o Essa marido, aqui que eu quero. essa que eu quero. Aí o marido falou assim, ela já escolheu, ela quer essa, mandava foto, a gente preparava tudo com muito capricho. Ele passava, buzinava, a gente botava a sacola lá, passava o cartão. Então, eu aprendi isso. Não tem momento de crise para quem é filho de É Deus. verdade. Não tem, Mônica. Não, não Porque tem. o Tem Senhor nos dá as muitos testemunhos estratégias. dessa É época, verdade. O dos filhos Senhor de nos Deus. dá a E estratégia. O Senhor nos exatamente isso. dá, Ele manda a provisão, Ele manda as pessoas É certas. E verdade. sabe o que foi muito legal também?
Nesse momento de pandemia, foi um momento de estreitar laços. Foi. Verdade. Tanto familiar Sim. quanto amigos, né? Sim. Parentes. Até na parte do comércio, sabe? A fábrica falava assim, Léa, a gente está aqui com o estoque cheio, Olha aí. com a loja fechada, vou mandar para você, vai postando do meu estoque, vai mandando para o seu cliente do meu estoque, o que você for vender no dia seguinte o motoboy vai entregar para você. E ali foi estreitando o laço, sabe? Todo mundo vendo que um precisava do outro. Interessante como foi um tempo especial. Foi Mas que foi assim, assim difícil, de difícil. doença, de morte. Ao mesmo tempo, Deus deu direções, Deus deu estratégias, Deus deu vitórias. Não, É verdade. É igual a gente também, né? A gente fala assim que a gente mais prosperou na pandemia, que foi um tempo que a gente tava, que a gente vinha de uma época que tava perdemos tudo. E assim, na pandemia, a gente acaba se desesperando porque assim, pandemia, a gente tinha acabado de comprar essa casa. Meu Deus. E assim, foi o ano que a gente mais prosperou, assim, sabe? Que a gente achava que não ia dar para fazer nada. E assim, Deus veio e prosperou assim de uma forma que nunca tinha acontecido. Mas assim, a gente estava confiante, né? Que Deus Mas ia assim, fazer. mas por que isso, Mari? Porque a gente. Porque a nossa força, a nossa fé está aliançada nele, não Sim, em homens. sim, é A gente não verdade. pode nunca pegar a nossa, falar assim que a gente vai prosperar por causa de homens. Não, nós vamos prosperar por causa de Deus. Sim, Porque ele tá aqui, ele cuida da gente, sabe? Eu falo que Deus cuida em detalhes, é gente. verdade. E detalhe ainda, né? A maioria de porta fechada, né? A maioria Tudo de de porta porta fechada. fechada, né? Que é E mais. trabalhando. Né? E Aí eu- trabalhando. Aí todo dia, aí eu marcava assim, portas fechadas na terra, abertas no céu. Hoje vendi tanto, eu falava, nossa Deus, muito obrigada. Nossa Deus. E assim, e sempre com muito respeito. Eu sempre ensinei isso para as minhas meninas. Gente, sempre com muito respeito. Quando você ligar, quando for responder uma mensagem, sempre com muito respeito. Pergunte como a pessoa está. A gente, nesse momento, não tem que olhar para o lado financeiro, a gente tem que olhar para o ser humano. É verdade. Como que tá? Como tá a sua casa? também- Quer orar? Vamos orar junto, né? Sempre uma palavra de vida, sempre uma Também palavra de Foi bênção. um tempo de muitas mortes, muitas Sim. famílias perderam parente, né? Às vezes a pessoa também estava tão fragilizada, né? Porque eu acho que todos de nós, qualquer um de nós, acho que acabamos perdendo parente, né? Todo mundo teve pandemia, alguém né? por perto, assim, que foi. Então, assim, as pessoas estavam bem frágeis mesmo, né? Às vezes precisava de alguém ligar só, às vezes para chorar mesmo, né? E só na Chorar, angústia, né? né? Que Na eu tive uma angústia. prima que ficou internada, a gente não podia saber o que estava acontecendo, uma luta, tarará, dias, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. Né? Até É igual a minha eu mãe. falar. A minha mãe amputou a perna dela na pandemia. Então, assim, sem poder receber visita, poucas pessoas que poderia visitar. Eu lembro que teve um Natal, né? Que foi o primeiro Natal que ela amputou a perna. Ela amputou a perna em dezembro, logo em seguida foi o Natal. Então, assim, tinha que contar as pessoas que vinham, até porque ela amputou a perna, já é de idade, sabe? Era um cuidado assim. Eu falei, gente, que tempo difícil, mas glória a Deus, tá aí, né? Graças a Deus tá aí. Então, isso é para mostrar pra gente que a nossa esperança, ela não tem que estar em coisas e pessoas. A nossa esperança tem que estar no próprio Deus. Sim, é verdade. Porque é Ele que vai suprir. É verdade. E do nada, sabe? Eu acho, o que eu acho lindo de Deus é que o pessoal às vezes olha e fala, nossa, olha, você viu o que aconteceu de repente? Mas não é o de repente. Não, não é. Sabe o que é isso? São raízes firmadas no Senhor. Sim. Sabe? É viver uma vida onde você coloca Ele como o centro de tudo. Sim. O pessoal fala, ai, Deus é o primeiro. Não, ele é o centro de tudo. Tudo. Da nosso relacionamento com o nosso esposo, com os nossos filhos, na nossa casa, no nosso trabalho. Tudo que a gente fizer, Senhor, você é o centro. Né? E convidar o Senhor para... E fazer a nossa jornada nessa terra, tendo Deus junto com a gente, é leve, né? É leve, né? É leve. O Senhor é leve, né? Você sabe que a Carla Nunes, ela foi lá no podcast segunda-feira e eu fiquei assim impactada, sabe? Ai, Ela viveu contando tudo muitos que ela milagres. viveu e você notava que ela transmitia uma paz, assim, porque dentro ela estava tudo resolvido, sabe? Uhum. O mundo pode estar desabando do lado de fora, mas dentro da gente, a gente tem que estar tá bem resolvido. resolvida.
É verdade. Então, ó, Nossa, e eu até escrevi algo que fala justamente sobre isso aqui depois. é. Olha, Mônica, vamos já cantar? já começando a testificar. É, isso, amém. É bem assim essa né? mesa, Amém. viu, Porque gente? É bem em assim. tempos difíceis, né? É difícil muitas das vezes a gente olhar para Deus e saber que vai resolver, mas se a gente entregar para Deus, a gente tem que confiar e saber que vai se resolver, É. né? E a gente tendo a paz, né? Eu falo assim, eu vivi anos da minha vida num luto, em várias situações. E às vezes eu olho para trás e hoje eu me vejo uma pessoa leve, sabe? Leve para falar, leve para viver mesmo, sabe? Assim, que é mais importante, leve, sem peso, sabe? Glória a Hoje eu Deus. falo assim, se o Senhor me levar, eu vou tranquilo, porque hoje eu sou leve, sabe? Eu perdoei tudo que tinha que perdoar, entreguei para Deus tudo que tinha de entregar, né? Porque tem algumas coisas que não é da gente, Não. é de Deus, né? E se a gente fica dentro da gente, eu por experiência própria, né? Eu carreguei anos coisas que não era minha, que Deus já tinha pedido várias, 10 vezes, e eu estava com aquilo. Mas quando eu resolvi entregar, a minha vida se tornou leve. Uau. Eu falo para vocês de coração, minha vida se tornou leve, sabe? Para viver, para Uma vida de paz. uma vida de paz, sabe? Em casa, no casamento, com os filhos, tratar dos filhos. Hoje eu vejo que eu sou uma outra mãe, sabe? Eu falo que eu sou mãe há 2 anos. Uau. Né? E olha que eu já sou mãe há 16 anos, mas eu falo que eu estou aprendendo a ser uma mãe de verdade há 2 anos, depois que eu resolvi entregar algo para Deus que não era meu. E você falando Né? de entregar, tem tudo a ver com a mulher que você Sim, escolheu para hoje. Não, e é engraçado que quando a Leia manda a passagem, né? Então funciona assim, pessoal. A Leia manda a passagem que a gente vai discutir, que a gente vai conversar e compartilhar. E aí eu vou orar, normalmente depois da meia-noite. Deus, que adoração, que o Senhor quer receber, como o Senhor quer, né? E hoje, assim, é muito interessante. Eu estava aqui olhando e pesquisando a passagem dessa canção que nós vamos adorar, que é Tudo é Perda, né? E aí é Paulo falando que ele não quer nada, ele não tem nada, tudo é perda se eu não tenho a ti. Verdade. Né? Que a presença dele é que a gente precisa se apegar, é nos entregar, Sim. é nos esvaziar, Sim. né? Sim. Para aquilo que ele tem para nós, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Sim. E aí fica leve, e aí tem uma vida de É paz. verdade. Porque Isso eu que falo nós assim, a gente precisamos. tendo paz, a gente tem tudo, né? Sim. Exatamente. Né? A gente viver em paz, leve, é tudo, né? Porque eu, por experiência própria, como eu já falei, né? Eu vivi anos da minha vida pesada. E assim, eu achava que não, mas no decorrer de eu vivendo esses 2 anos leves, sabendo como ser uma mãe mesmo, eu via que eu era uma mãe amargurada, sabe? Assim, tendo 2 filhos, e muitas das vezes eu sentia uma mãe amargurada por algo que não era nem meu, não foi culpa minha. Uhum. Porque quando a gente vive num luto, a gente acaba se amargurando mesmo, né? De fato, por não entregar, né? Porque a gente tem que entregar para Deus. Porque isso eu falo, não é uma perda, um luto, né? Mas seja Sim. algum serviço que você saiu mal resolvido, que ficou pesado, entrega, já passou. Né? Fica guardando, Fica né? Guardando guardando. bagagem que não é Então, sua. assim, automaticamente você vai guardando um mágoa no seu coração e, assim, se a gente não cuidar, a gente vai magoando outras pessoas. Sim. Né? Porque Feridos uma, ferem, né? uma Feridos pessoa ferem. ferida Por vai isso ferindo que outra. A gente tem Curados para curados curar. Né? para Curadas curar. para curar. Curados curam. Né? Mulheres curadas cura outras mulheres, né? Não é porque Gente. quando a gente é curado pro Senhor, quando a gente se permite viver o processo e você vê alguém que está passando por uma dificuldade, você fala, poxa, eu já estive neste lugar, eu sei o que ela está sentindo, Sim. mas olha, eu tenho uma palavra de ânimo para você, eu já vivi isso, eu sei o que você está sentindo, mas ó, o Senhor fez na minha vida, vai Sim. fazer na sua também. Sim. É verdade. E Não é? assim, né? E a gente compartilhar, olha, se você se abrir para Deus, você não guardar isso dentro de você, porque isso só vai te fazer mal, né? É. Porque assim, eu entendo que quando a gente está de luto, os primeiros meses, eu acho que todo mundo precisa reviver o luto mesmo. Mas passou algum tempo, a gente tem que falar, olha, vai ter algumas coisas que não vai ser mais legal.
né? É bom você já retirar, já perdoar, já entregar para a sua vida começar a fluir de uma forma diferente, né? E uma outra coisa, vocês notam, já deve ter acontecido com vocês. Às vezes você passa por pessoas que você quer tanto ajudar aquela pessoa, mas ela não se permite também ser ajudada, Sim. né? E você, às vezes, você quer falar, você tá ouvindo a pessoa, você tá vendo que nas palavras dela só tem dor, tristeza, frustração. Mas ela tá num borbulhão tão grande de emoções que às vezes você também não consegue falar porque ela não se permite. Sim, é Ela tem verdade. gente que, sabe, tem gente, Mari, que não se permite ser curada. Sim, é verdade. Sabe? Deus tá lá batendo na porta, ó, tô aqui, tô falando. É igual, não sei se vocês já viram essa passagem. O cara tá lá na praia, ele tá no navio, o navio afunda, ele consegue chegar numa ilha. Quando ele chega na ilha, ele começa a orar para Deus. Fala: Deus, me tira daqui. Deus, me ajuda. Não posso morrer aqui. Aí vem um helicóptero. Aí ele fala: Não, mas eu chamei Deus, não vou. Aí vem um barquinho. Ah, eu chamei Deus, eu não vou. Aí vem um outro, um bote. Ah, eu não vou. E aí ele morre, ele fala: Poxa, Deus, você não me ajudou. Deus fala: Eu mandei o Meu helicóptero, eu Deus. mandei o barquinho, eu mandei a canoa, eu mandei tudo, mas você não quis ouvir. Então a gente também, a gente tem as nossas dores, os nossos processos, mas a gente também tem que ouvir. E a gente quer ver Deus onde ele se mostra nos lugares mais inusitados. É A gente verdade. precisa Eu falo enxergar. assim por experiência própria, porque quando eu passei pelo meu processo que eu passei, quantas pessoas também não tentavam falar alguma coisa para mim e automaticamente eu já bloqueava, Você não aceita. sabe? A gente não aceita. E isso é tão difícil, sabe? Eu falo assim porque, é igual a Leia tá falando aí, de gente que às vezes ela não quer, ela tá precisando, mas ela não quer. Eu sou mãe atípica, né? Então, assim, eu passo muito tempo na terapia com meu filho. Tem dia de eu virar CLT, 8 horas numa clínica, com mães atípicas. E tem mães que às vezes a gente vai conversar com ela, ela é tão amargurada, que ela olha pra gente e ela fala: Eu não consigo. Como que você chega aqui 8 horas da manhã, às vezes com o sorriso no rosto, maquiada, arrumada? E eu falo assim, gente, igual lá, as meninas falam que eu sou referência. Meu Deus, a Mari chega aqui 8 horas da manhã, vai embora 5 da tarde, e tá sempre sorrindo, sempre com o sorriso no rosto, sempre arrumada. E eu falo assim, gente, se a gente não se permitir, é lógico que tem dia que a gente vai sair de casa, você vai pôr uma calça jeans, pôr o cabelo pra cima e sair, mas tem dia que a gente tem que se permitir mesmo arrumar, porque se a gente for deixar embora, não é uma vida, eu falo assim, gente, uma vida de mãe atípica não é fácil, Não. é uma vida difícil. Mas quem vai fazer mais difícil é a gente, né? Porque assim, se eu falo que tá pesado, que meu filho não progride, que meu filho sempre faz isso. Mas muitas das vezes ele não evolui é por conta de nós pais. De não conseguir conduzir. De não conseguir conduzir, porque assim, uma criança, ela vai repetir tudo aquilo que a gente faz, né? Se eu só xingo, se eu só reclamo, automaticamente ele já é uma criança típica. Tanto atípico quanto, né? Então, assim, ele vai acabar repetindo aquilo. E tem Nós mães, somos referência deles. né? E tem mães lá na clínica que eu falo, gente, precisava tanto de um cuidado, mas às vezes você vê que a pessoa não quer, ela não quer nem conversar. E quando conversa com a gente, né, aquela, sabe, o amargo, você sente o amargo da pessoa, né? Eu já tive várias experiências, às vezes conversar com algumas mães, e ela, não vem, eu não quero essa alegria sua, porque assim, eu não sei que alegria é essa que você tem que... E eu falo, gente, eu passo sofrimento. Se vocês veem a minha vida, é tanto que eu falo, às vezes vocês chegarem na minha casa, na minha semana, vocês nem me conhecem, né? Que assim, eu falo assim, gente, é uma vida sofrida, mas assim, eu não posso deixar essa vida sofrida também acabar comigo, né? É verdade. Deus está no controle de tudo. Mônica, o que nós vamos adorar hoje, vamos amiga? Adorar, então? Vamos adorar. Deus está no meio de nós. Ele não nos abandona. Sim, que buscamos mais a presença dele. Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa.
Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei contigo, meu amado Jesus. Onde eu for. Ah, Espírito Santo, nós te exaltamos neste lugar. Nós te adoramos neste lugar, Senhor, onde colocamos as plantas dos nossos pés. Ali o Senhor está. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu
te levarei por onde eu for. Aleluia. Te amamos, Aleluia. te adoramos, Deus, te Obrigada, bendizemos, Jesus. Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Meu Deus, começar o dia assim, hoje eu tô É. fomentinha. Maravilhoso, né? Gente, Deus é olha, lindo demais. e cada mesa, cada casa que nós estamos visitando, eu falei para as meninas, eu falei assim, olha, que o Senhor te revele uma mulher da Bíblia, uma mulher forte, determinada, para que a gente possa compartilhar sobre a vida dessa mulher. E vamos compartilhar, Mari, quem você escolheu? Eu escolhi Joquebede, né? Deus. Né? Na hora que a Leia falou pra mim, eu tinha pensado numa outra mulher, mas daí eu falei, Deus, às vezes a gente acha que é da... Mas eu falei, não, Senhor, eu vou orar. E eu pedi pra Deus, Deus, eu quero falar de uma mulher forte, sabe? Né? E essa outra que eu tinha pensado é uma mulher forte. Uhum. Mas aí Deus me deu até em sonho. Um dia eu pedi, eu sonhei assim, eu falei, meu Deus, acho que é essa daqui. Deus me confirmou que foi Joquebede. Né? Amém. E hoje vamos falar sobre Joquebede, uma mulher forte, guerreira, corajosa, né? Que eu falo, meu Deus, se tem coragem e fé, é Joquebede, né? Né? Porque ter um filho, gente, colocar, esconder, né? Numa lei que naquela época era decretado, né? Que todos os meninos que nascessem tinha que morrer e ela escondeu o menino por 3 meses, né? Sim. Né? Diante de uma lei assim. E Deus foi lá, cuidou dela, ela teve aquela fé, aquela coragem, né? E foi surpreendida, né? Por esse menino que depois de anos se tornou um profeta, né? Um libertador do povo. Eu falei, gente, mas o que mais me impacta é assim, dela conseguir esconder, né? Que eu falo que acho que é o instinto de mãe mesmo, né? Não vai morrer, né? de cuidar, porque assim, a gente quer mãe mesmo, né? Uhum. A gente tem esse instinto, né? De onça, né? De guardar, sabe? Eu vou guardar, meu filho não vai morrer. E ela teve essa fé, essa coragem, né? Você sabe, você tá falando aí, e o senhor tá me falando aqui uma coisa. Às vezes tem coisas que a gente tá segurando e são coisas que vão trazer morte. Sim. Mas quando a gente solta, o Senhor nos devolve aquilo de forma transformada. Sim, é verdade. Uau. Sabia? Às vezes tem algumas situações que a gente segura na nossa vida e a gente fala, poxa, isso aqui não tem jeito, mas eu vou segurar. Enquanto vai morrer, eu sei que vai morrer, eu sei que vai ser descoberto, né? Eu sei que um dia os soldados vão entrar na minha casa, vão catar meu filho, vão matar, mas enquanto eu puder, eu vou segurar. Sim. Mas aí, quando Joquebede pega Moisés e coloca nas águas do Nilo, e o Nilo era o mesmo lugar aonde matava as crianças e jogavam no Nilo, né? Sim. Uhum. E ela coloca nas águas do Nilo, ela fala assim, Deus, se ficar comigo, é morte. Mas eu vou entregar para você porque eu sei que vai voltar para mim transformado. É verdade. Né? E é difícil você fazer isso, né? Porque assim, eu vejo também, às vezes, muitas das vezes, quantos de nós não já fez coisa por emoção? Porque como era um decreto, o mais provável era que a gente, por a emoção, já desse logo. E ela não, ela falou, não, eu vou confiar no Senhor. Sim. Que é o que mais me impactou. Ela falou, não, eu não vou agir por emoção. Eu vou confiar. Confiar. Né? Eu vou confiar em Deus. Eles podem até entrar aqui, mas enquanto, igual você falou, enquanto eu puder esconder, eu vou esconder. Não vou por a emoção, já dá logo para eles matarem, Chega uma hora né? que a gente não consegue, né? Né? É Deus mostrando pra gente assim, ó, tem emoções que a gente tá guardando, e aquilo a cada dia vai nos trazendo morte. Sim. Mas fala, Senhor, hoje eu quero entregar pra você. Entrega, vai lá limpo, fala, Deus, tá aqui, é seu. E às vezes até algumas coisas Deus nos devolve totalmente transformado. Né? E você vê que nem pela história que fala, né? Que você vê que ela colocou o menino e depois ela mesma amamentou o menino. Gente, Ainda ganhou olha, pra isso. ainda ganhou pra isso, gente. Você vê como olha Deus isso é. é Deus, né? Vamos ler essa passagem? Lê aí, Mônica, pra gente. Então vamos lá, estamos em Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche.
Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Ainda foi ser príncipe. Né? Já foi ser príncipe. Pensa. Não, Gente. e ela ainda amamentou, ainda recebeu por isso, gente, Recebeu né? por isso. Coisa linda, né? E ele foi lá ser príncipe. É coisa de... E você vê, do É coisa de lugar, Deus. ó, do lugar aonde saiu o decreto de morte, Né? Saiu foi o Deus, lugar que abraçou e que cuidou. deu vida, né? É. Porque tem vários lugares de morte que se transformam em vida. Quando, assim. quando Ou- Deus chega numa situação, minha filha, não adianta, Amém. as trevas elas vão embora. Sim. Ontem a pastora Aurilene mencionou essa passagem. Eu achei tão interessante, porque eu já sabia de quem a gente ia falar. E ela mencionou na hora, diz-me oferta, se eu não me engano. Não, na hora da palavra mesmo. E aí eu anotei aqui a frase que ela comentou, porque as servas estavam lá, né, perto do rio também. Mas as servas não viram Moisés. Só a filha de Faraó viu Moisés. E aí ela falou assim, que foi até o pastor Mário Lima que falou de manhã no curso que a gente faz de terça-feira, e eu não fui no curso, mas... E ela falou assim, que ele colocou essa frase: Deus não mostra nada para quem não vai sustentar o projeto. Nossa. Forte, hein? Gente, pensa, as servas não iam dar... As servas, é hebreu tal, e já ia tirar da mão dela. Mas Deus mostrou para quem ia sustentar, para quem tinha autoridade. Amém. Deus mostrou para quem tinha condições e autoridade para viver. Mari, Deus te deu autoridade para cuidar do seu filho. Amém. Deus te deu Amém. condições e autoridade Amém. para cuidar. Então, Ele Amém. não deu o seu filho para alguém que... Não. Deus colocou na sua mão, que é uma rainha, Amém. que é uma profeta, Amém. que é uma mulher forte. Eu sei que a gente está falando de Joquebede, mas, sabe? Deus mostrou para a filha de Faraó, a mulher que estava no reino. Amém. Ela tinha total condições, tanto financeira quanto espiritual. Ela tinha propriedade para viver aquilo. E Deus te deu propriedade para viver. Amém. E você vai continuar ajudando as outras mães Amém. por causa daquilo que Ele te deu. Amém. Porque eu garanto que nesse tempo todo que você fica lá, você fica evangelizando o povo, não fica? Sim, a gente conversa, a gente chora, né? Porque entre as manhãs, assim, a gente toma café, a gente Meu chora, a gente ri, Não é? né? Compartilha, porque, assim, é necessário, né? Porque, assim, eu falo assim, viver no meio atípico, né? Eu falo assim que alguns tempos atrás, hoje mais não. Mas eu me questionava, às vezes, Deus. Eu falava, Deus, o Senhor me tirou uma filha e depois me dá um filho pra, tipo, bagunçar toda a minha vida, assim, sabe? Porque, assim, me tirar de casa todos os dias, ficar num lugar a tarde todinha. E, assim, no começo ele era bem difícil, sabe? Mas, assim, eu falo, Deus, né? E hoje, assim, eu levo ele com muita leveza. Eu já levei muitas das vezes, às vezes com peso, porque muitas das vezes a gente quer um milagre assim. Porque quando eu descobri que ele era autista, eu achava que assim, eu ia levar ele na terapia 2 meses e ia tá resolver, tudo resolvido. né? Aí depois, cada médico que você vai,
Já tô nessa caminhada há 4 Olha. né? Mas assim, eu falo assim, no caso do meu filho, ele teve muita evolução, graças a Deus. E hoje, assim, se torna leve, sabe? Assim, tem dias pesados? Sim, claro que tem. Sim. Mas assim, é igual esse dia, até eu tava conversando com a mãe lá, né? A gente acha que a nossa situação é difícil, aí você começa a conversar com outra mãe, você fica até culpada de chorar, de se sentir alguma coisa, de tanto sofrimento que a outra passa. Sim. Mas se a gente tá lá para conversar, para abraçar, porque muitas das vezes as mulheres, às vezes, as mães, elas querem só um abraço, tipo, só para tirar o peso. Ou às vezes ela quer só chorar chorar. mesmo, sabe? Ai, amiga, vamos chorar, né? Que às vezes eu tenho uma amiga que ela Vamos fala, ai, chorar amiga, junto." vamos chorar. Ela fala, amiga, vamos chorar junto hoje, porque assim, eu sei que a sua carga tá pesada, a minha também, vamos chorar hoje? Eu falo, vamos, amiga. E depois a gente ri, brinca, toma café, sabe, assim? Então a gente torna a vida mais leve, Sim. né? Embora com muitas, né, a gente não pode falar também, que nem eu falo assim, muita gente, não sei nem o que eu tô falando, romantiza esse mundo atípico. Gente, mas não é fácil. Não é fácil, sabe? Mas se a gente se posicionar e colocar que a vida é leve, ela se torna mais leve, sim. Embora muitas situações difíceis, a vida ela se torna leve, né? A gente como mãe, se doar mesmo, porque assim, a gente tem que se doar. Independente do filho ser atípico, Ou não não. atípico, a gente tem que se doar, a gente tem que ser mãe. Eu falo assim, mãe, eu não sei pra vocês, eu ainda tô com um filho pequeno, né? Mas ser mãe nos dias de hoje é um Mas desafio, você tem uma adolescente dentro de casa. Sua filha tem o né? quê? Eu tenho 15 anos? 16. 16 anos, você É tem uma assim, é um adolescente. desafio você criar desafio. filhos É um hoje, desafio. no mundo que nós vivemos hoje, sabe? Né? Ser mãe nos dias de hoje não é fácil, Não. né? Tem que ser igual Joquebede, ter fé, entregar, porque assim, eu sei que os meus filhos, eles são do Senhor e eles estão entregues ao Senhor. Então, assim, é o Senhor que vai cuidar. Eu já falei, Deus, eles são teus, né? Eu Joquebede achei é o que eu melhor não, exemplo da né? entrega, né? O Sim, melhor eu exemplo achei, para uma mãe. sim, eu achei que eu nunca entregaria os filhos. Eu falo, Senhor, hoje os meus filhos, eles são teus, eles não são meus. Sim. O Senhor me deu eles para mim cuidar deles, mas é o Senhor que é o dono deles, né? Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou amar, mas eles são teus, né? Mas é tão difícil, às vezes, a gente chegar nesse ponto, né? A gente Sim. passa. Quantos processos você não Sim. passou para você entender isso, né? Sim. Mas você se permitiu. Sim, e ainda passa alguns processos, que nem meu filho, esses dias atrás mesmo. Nossa, eu achei que ele tava super bem. Nossa, e eu fui num lugar com ele, meu Deus, e ele ficou de um jeito que eu fiquei revoltada, assim. Eu falo assim, eu sou bem transparente com Deus. Quando eu tô chateada, eu tô mesmo. E quando eu tô feliz, eu tô mesmo. Eu não romantizo. E eu fui num lugar com ele Mas e é ele me isso, ele conhece estressou. nosso coração. Assim, eu achei que ele tava bem. Só que assim, eu coloco muita expectativa. Né? Eu coloquei muita expectativa. E eu cheguei chateada, revoltadinha. Revoltadinha. E aí fui pro meu quarto e lá Deus falou, filha, não é assim. Me colocou no prumo de volta. Filha, não é assim. O problema tá em você, não tá nele. Uau. Nossa. Né? E assim, é tanto que depois eu fiz essa oração, eu saí do quarto até com vergonha, né? A gente fica, né? Né? E porque Deus falou pra mim, o problema não é ele, o problema é você que tá pondo expectativa numa coisa que eu já sei o que vai acontecer. Ele é meu, é o jeitinho dele, não é do seu jeitinho. Eu falei, ai, Jesus. E eu fiz essa oração bem, com o coração bem apertado mesmo. E eu falo que Deus é tão Deus que um dia eu fui num lugar e uma mulher orando por mim, ela falou, Deus te viu no dia que você estava bem angustiada. Eu falei, uau. Porque às vezes eu sou igual Tomé, tá, gente? Eu sei que Deus fala comigo, mas às vezes eu preciso de alguém testificar para será Deus. Mas assim, no dia eu tive a certeza que Deus falou, filha, não é assim. Você sabe que, graças a Deus, hoje eu não faço mais isso, mas há muitos anos atrás, um dia eu cheguei para Deus, tinha uma situação e aquilo não se resolvia, né? Falei, também que saber de uma coisa, não vou mais para igreja, não. Não vou mais. Não vou mais pra igreja. Chega, tô cansada, não dá mais. O problema sou eu mesmo, né? Só que aí passou 2 dias, aí chegou o final de semana, chegou o domingo,
E eu amo ir pra igreja. Nossa, domingo ser igreja pra mim é, sabe, você ama, a gente ama ir na casa de Deus, né? É estranho. É estranho você, né, Sim. falar assim. Aí eu acordei assim, falei, mas também eu falei pra Deus que eu não vou mais na igreja. Que ela tava Mas eu revoltadinha, tô com uma né? vontade de ir na igreja hoje. Aí eu peguei e falei pra Deus, eu te entendo porque eu sou igual a você. Eu falei, Deus, vamos fazer as pazes? Vamos fazer as pazes? Não, porque Porque assim, eu tô com Leia, vontade de ir na assim, se eu tô igreja. se eu estou chateada, gente, eu não fico falando, ai, tipo, romantiza as coisas. Não, eu sou chateada mesmo, eu não gostei do que aconteceu, eu esperava isso. Sim. E eu falo pra Deus, Deus, eu tô chateada, mas me perdoa, assim, Senhor, eu não quero Me voltar, ajuda. né? Me ajuda, eu não quero voltar aquela mãe que eu era antes, sabe? Senhor, me ajuda. E é tanto que foi tão interessante que quando eu saí do quarto, e assim, eu fui num passeio com ele da escola. E foi, pra mim, foi horrível, né? Mas por que eu coloquei uma expectativa? E ele falou que foi o melhor lugar que ele foi. Oh, meu Nossa, você Deus. magoaram seu filho achando que era o Eu melhor dia da vida magoada. dele. Aí é tanto que quando eu saí do quarto, né, toda com vergonha de Deus, assim, ele tava no quarto lá, assim, pra me abraçar, sabe? Ai, tadinho. Né? E Ele falando, ai, mamãe, Jesus tá com bonitinho. vocês, sabe? Ai, foi a Ai, que linda, meu melhor, né? Deus. Mas assim, eu falo que assim, às vezes eu precisava de um choque desse, né? Sim. Porque às vezes são várias coisas, às vezes você precisa de um choque desse, né? Chegar pra Deus e falar, ah, Deus, eu tô chateada mesmo, sabe? Não romantizar as coisas, ah, Deus, eu tô chateada Ser mesmo, sincera com né? ele. Ser sincera com ele, Porque né? ele já viu, né? Né? Porque ele já viu que eu tinha colocado, já Ele viu, conhece a nossa humanidade, ele né? conhece. Imagina só que Joquebede, poxa, agora eu vou ficar sem meu filho. Né? Talvez ela tenha pensado nisso, Sim, né? Ai, agora eu vou ter que pôr, vou ter que entregar. Ai, mas Deus tá com ele e crendo. E aí, de repente, gente, eu vou poder ser mãe dele. Eu vou né? poder amamentar ele. Sim, Né? Imagina na nossa condição de mulher, o leite enchendo, né? né? E ela ficando ali com dor, e agora? E aí Deus, não, peraí, esse leite vai para onde tem que ir. É. E Então, você ainda assim, vai cuidar do seu filho, né? E aí eu imagino tantas outras vizinhas dela chorando a morte do filho, e Sim, é ela e ela com o verdade. filho no braço ainda sendo protegida para cuidar do próprio filho, né? que foi o que a gente comentou agora Sim, sobre a pandemia. Muitas Sim, pessoas chorando a sim, morte e Deus livrando outras. E sim. Deus verdade. abençoando aqueles que estavam nele. E esse negócio de ir para a igreja, sabe? Eu fico imaginando assim, quanta gente às vezes está deixando de ir para casa do pai porque se magoou com homens, né? É, E aí, mas e Deus, será que ele nos decepcionou? Jamais. Jamais, né? mas E às vezes a gente fala, ai, não vou mais para a igreja por causa daquele porque pastor, por causa assim, daquela pessoa que olhou de cara feia para mim, mas a gente vai lá por causa deles ou vai por causa de Deus? que é igual a gente coloca uma expectativa, que foi no meu caso, eu coloquei uma expectativa no meu filho que não era para colocar, igual na igreja, a gente coloca às vezes uma expectativa no pastor, numa irmã, e às vezes por algum motivo ele nos magoa, porque nós somos, eu acredito assim, que nós somos seres humanos, às vezes a gente está aqui, de repente eu posso te falar algo que vai te magoar, mas isso aí quem vai resolver é você, vai te deixar aquela mágoa consumir. Ou Deus, você deixar a vida ir para frente com Deus e tá tudo certo, né? Se perdoar. Porque muitas das vezes eu vejo que as pessoas elas se magoam É tão verdade. facilmente que é o que você fala. Aí automaticamente, a primeira coisa, para de ir para a igreja. É, Para de falar com o irmão. Não, aí já começa, né? Eu falo, gente, e Deus, né? E Deus que faz Tá na tudo hora da pela gente olhar, gente, né? Olhar né? Que para faz ele. tudo pela gente, né? Se a gente está chateado, ele está lá. Se a gente está triste, ele está lá. No luto, ele está lá. Na bonança, ele está lá com a o gente. tempo todo, O né? tempo todo, o tempo todo. Eu tenho o costume de falar, gente, Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom, né? É verdade. Você sabe que semana passada eu falei para uma pessoa assim, Deus é bondoso. Ele falou, não, Deus não é bondoso, Deus é justo. Eu falei, como assim? Deus é bondoso. Ele falou, não, Deus é justo. Eu falei, não, Deus é bondoso. Ele falou, não, Léa, é justo. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, como assim Deus não é bondoso? Ah, não, eu vejo Deus como justo. Eu falei, você está vendo Deus como juiz, então. É. Você não está vendo Deus como amor, porque Deus é aquele que a gente vai, a gente erra, e ele olha pra gente, e ele vê qualidades que nem a gente enxerga. Sim. E ele olha e fala, nossa, olha como minha filha é amada, como minha filha é especial.
Às vezes a gente está olhando para a gente mesmo e a gente só vê defeitos, só vê falhas. E ele não, ele olha e ele vê as coisas boas. Então Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus é caridoso, né? Deus é misericordioso, ele tem misericórdia da gente, porque a gente falha todos os dias, né? Mas ele vem e ele nos, né? Ele nos cura, ele acompanha a gente, tá sempre do nosso lado. E com o Joquebede também não foi diferente. Sim. Depois o filho voltar e a irmã ir seguindo também Penonino. Ai, Né? gente, imagina ela lá Né? escondidinha, onde vai meu irmão pra mostrar pra Olha as minha mãe. estratégias, Deus dá as estratégias, Sim. né? Deixa eu cuidar do meu irmão, né? E eu imagino assim, como mãe, Joquebede também, né? Que é igual você falou, né? O sofrimento, porque querendo ou não, pensa só colocar, né? Eu acredito que ela estava confiando em Deus, mas assim, a gente tem aquele, né? Ai, Mas uma outra lição a gente pode pegar aqui. A gente estava falando sobre o que os filhos fazem, que nós mostramos, né? Nós somos, a gente reflete, o filho reflete o que a gente vive dentro de casa, né? Sim. Que nem às vezes eu conto, por que eu tô na adoração? Porque minha mãe sempre foi uma adoradora, dentro de casa, aquela coisa toda, a gente cantava junto e tal. Agora pensa só, a irmã de Moisés, ela foi corajosa, tanto quanto a mãe. sim, é verdade. Você entende? Ela estava ali, diante da rainha, diante, né, de alguém importante, tinha servas, ou seja, ela tinha obstáculos. Sim. Mas ela viu que a mãe passou por obstáculos. Sim. Então, peraí, eu também vou. Olha, eu posso te chamar uma mulher hebreia. Eu posso fazer isso. Ela chegou olha. com a solução para a Ela chegou com a princesa. solução Sim. da princesa e assim, ela foi ousada. Então, imagina o que ela não viu lá. Minha mãe foi ousada colocando meu irmão aqui, porque ela não ia ter saída. Então, peraí, eu vou ser ousada também. Até porque ela também estava vendo esses 3 meses, né? A mãe escondendo ali, Escondendo, guardando, né? guardando. Olha a ousadia Protegendo, da mãe. né? Tudo isso foi ousadia. Sim. Então, Sabe? automaticamente ela viu tudo aquilo. Então, ela Tudo isso foi só, coragem. né? Coragem, né? E Então, aí ela assim, falou, também peraí, vou eu fazer, peguei né? essa força, peguei esse exemplo da minha mãe aqui e eu vou agir tanto quanto. Mas isso acontece quando a gente sabe que Deus está no controle da nossa vida, né? Que o controle não está na nossa mão, a gente obedece. Porque com certeza foi uma estratégia que o Senhor deu para ela. Sim. Né? Vai lá, faz o cesto, entendeu? Betuma, faz isso. Deus deu todas as estratégias, Toda a direção. né? E aí pegou a filha que estava também na mesma visão, né? Porque ela estava ali assistindo a mãe dela. Por isso que a gente tem que ver os ambientes onde a gente está levando os nossos filhos, É né? Onde a gente verdade. está levando, o que a gente tem conversado dentro de Olha, casa. eu vou ser bem sincera com você. Quando eu vejo uma menininha dançando quadradinho de 8 e o pai e a mãe aplaudindo, desesperador. me dá angústia. As músicas que ouve Sim. dentro do carro, no caminho, é desesperador, entendeu? É por isso que eu falo, criar filhos nos dias de hoje está muito difícil. Não é fácil, não é né? fácil. Foi o que Não é você fácil. falou, exatamente. Porque a gente acha que quando é criança, né? Mas eu falo, gente, a melhor fase é a criança. A criança É cresce, porque né? quando cresce, que vira. E mesmo assim, precisa direcionar, cuidar. Eu observo muito minha nora com meu neto, né? E é ela baixar e falar assim, que nem, por exemplo, ele gosta de assistir os desenhos dele lá, e aí ela fala, só um, né? Aí ele, só um? Um episódio, tá bom, Luca? Depois nós vamos brincar. Aí ele, um episódio, mamãe. E aí, acabou o episódio, agora nós vamos desligar que nós vamos brincar. E aí ele desce do sofá e aí ele vai brincar. É porque criar tudo filhos dá trabalho, né? direcionado, Dá trabalho. Dá trabalho. Se você não, sabe, pedir direção mesmo de Deus e também não ser aquilo que precisa ser diante da criança, É fica verdade. complicado. Ainda nos dias de hoje, com o celular que mostra tudo, Sim. que a gente tem que estar sempre vendo o que eles estão vendo, né? Porque assim, eu falo, gente, é uma vigilância constante, porque você tem que estar vendo o que ele está vendo, porque hoje em dia é tanta coisa que passa, né? E você tem às vezes que tá ali vigiando, o olho em cima, a música que ouve, o desenho que ouve, né? Porque hoje até um desenho, às vezes, para assistir, tem alguns desenhos que eu falo, gente, Que não dá. né? Você tem que estar, sabe, assim, eu falo. Fora que, assim, às vezes é uma forma, sei lá, da mãe deixar a criança quieta. Ó, fica aí, fica lá uma manhã inteira, uma tarde inteira, só na tela.
né? Sim. E precisa ter atividade, precisa trabalho. Precisa Sim. trabalho, precisa ter Trabalho. atividade, precisa brincar, precisa isso, precisa aquilo. A criança precisa conhecer o que nós conhecíamos na É nossa verdade. infância. É por isso que eu falo, hoje em dia, às vezes, tem mães que elas não têm as mesmas paciências que as nossas mães tinham, que, né? Eu mesmo com as minhas, né, ainda tinha uma paciência, ainda tenho, né? Pedindo a Deus todos os dias, Deus dá. né? Porque, assim, gente, por isso que muitas das vezes a mãe deixa a criança fazer tudo que quer, sabe? Só que eu sempre falo assim, né? Eu sempre gostei muito da minha casa muito arrumada. A gente Deu percebeu. pra perceber. A gente percebeu. E assim, se vocês conversarem com gente que me conhece de quando a Lara nasceu, hoje eu não tenho nada. Uau. Né? E sempre foi tudo arrumado, sempre com mesa de centro, de vidro na mesa, na sala, com vários bibelôs que hoje eu não tenho nada. Meu Verdade. Deus, E assim, gente. E assim, se vocês conversarem com alguém que me conhece dos tempos passados, Tinha muito eu mais. sempre tinha muito mais. E desde que os meus filhos nasceram, eu nunca tirei nada. Porque eu sempre coloquei na minha mente que, assim, se eu não estiver em casa, ele vai ver em outro lugar, ele vai mexer. Então, assim, se ele tem em casa, ele sabe que ele não vai mexer. Então, se ele for numa outra casa, ele vai saber que não vai Que mexer. não é pra mexer. É lógico que Uau. a gente tinha um cuidado, sim, tem um cuidado, né? Mas hoje em dia eu vejo assim, que as mães, por exemplo, elas não querem ter esse cuidado. Ah, eu deixo fazer tudo que quer, só que assim, ela vai no mercado, ela vai numa loja. Vai Igual o fazer meu uma filho visita, mesmo, né? eu ando nas lojas de decorações, eu não sei, vocês lembram a loja que tinha em Suzano, que era uma fábrica de vidro? Sim. Eu andava com o Léo bebê, com a Lara, naquela loja lá, e as meninas falavam, você é louca. Que mulher louca. Lá só tem vidro, se seu filho quebra, eu falei, ele não quebra. Nem mexer, ele mexe. Porque assim, ele é acostumado em casa, ele vê as coisas. Então, assim, e por mais que você não tenha, mas você ensinar, ó, filho, chega na casa do outro, não mexe, eu não sei nem o que eu tô falando, mas como é mês das mães, a gente tá falando de a mães, gente tá né? falando Cuidado de mães, mãe. Exatamente. Filho, não mexe, respeita os mais velhos. Eu sou de uma época, assim, né? Não, né? Eu sou de uma época, assim, que minha mãe e meu pai só olhavam. Se a gente estivesse Sim. na mesa, a gente não podia nem passar. Hoje em dia, né? A gente sabe que é tão difícil, né? Uma vez o bispo foi lá em casa tomar um café da tarde e uma reunião, uma conversa nossa, né? Então, sentamos à mesa, pus a mesa, sentamos eu, ele e meu marido. E aí, eu disse, vamos orar. E o bispo parou e falou, mas as crianças não vão vir? Foi só se eu chamar. Se eu chamar, eles vêm para a mesa. Se eu não chamar, eles ficam esperando lá. Eles podem estar com fome, mas eles vão esperar o momento certo de vir. Mas, entendi. Porque era assunto de adulto. Sim. No momento certo, a gente chama eles e Né? eles vêm participar Então, da mesa. porque na minha época, assim, também era Era assim. Por assim. exemplo, a visita chegava, se sobrasse pra gente comer, a gente comia. Se não sobrasse, a gente não comia. Porque, assim, era da cultura deles mesmo, sim. né? Assim, Hoje é lógico que a gente hoje- reserva. né? Hoje eu falo Se assim, caso né? eles Algumas vissem. coisas eu não concordo, sabe? Com meu pai, com a minha Sim. mãe não concordava, mas assim, eu falo assim, hoje assim, coloca todo mundo à Mas era o mesa, jeitinho senta todo mundo. deles, né? Mas lá era o jeito deles, a gente não podia nem passar, meu Deus, gritar. Às vezes eu falo com a minha filha, meu Deus, se eu falasse isso com meu pai, com a minha mãe, né? Um jeito de responder, sabe? Ou você, né? Eu acho que a gente nunca Que nem é, poderia. né? A mãe chama, que é? Né? A Era gente um nem tapão pode. Né? na boca que a É gente senhor levava. e senhora. Mas você senhor sabe e que eu senhora, tava né? conversando com uma amiga, ela tem uma escola, e ela tava falando, sabe, que às vezes tem pai que chega lá e fala assim, nossa, o professor chamou a atenção da minha filha porque ela fez bagunça lá em casa, ela pode fazer o que ela quiser. E a gente não vai chamar a atenção porque constrange ela. Professores têm sofrido, gente. Gente, Professores têm muito. sofrido muito. E sabe, Mas, Mari, assim, eu acho que, ó, já, falo- já que a gente tá falando disso, eu sei que é polêmico que eu vou falar, mas eu vou falar. Ah, meu Deus. Alguém segura a língua da Leia. Ó, quando a gente vai na casa de Deus, a casa de Deus é um lugar de adoração. Sim. Ela é um lugar de comunhão. Só que hoje a gente está levando os nossos filhos na casa de Deus, mas quando eles chegam, a gente pega o celular, dá na mão dele e ele fica o culto inteiro assim no joguinho, ó. Ele fica o culto inteiro. O culto inteiro ele tá assim, ó. Aí, esses dias eu tava vendo uma menina, ela devia ter uns 7 anos. E ela
tirava foto da cruz, e ela virava da cruz, e ela fazia selfie assim, e ela mudava, e ela assim, e aquilo tava me desesperando, tava com o celular da mão dela, sabe? E aí ela ficava, e ela ia, ela postava, e ela entrava no jogo, aí ela mandava pra amiga. Mas aí, tudo bem. Pro pai e pra mãe, ela tá quieta. Mas Mas aí tá tirando o é foco essa, de outras mas é pessoas. essa visão que a gente vai passar de como se comportar na casa de Deus. É essa visão, sabe, Mari? É essa visão que a gente vai fazer para se comportar na casa de Deus. Porque na casa de Deus, ela tem que saber que ela tem que chegar lá, ela tem que ficar quietinha, ou manda para a escolinha, mas ela tem que ficar ali. Ela está na casa de Deus, ela está adorando ao Senhor. Ali é momento dela adorar ao Senhor. Sim. Agora, se a criança, desde pequena, ela é ensinada que ela vai para a igreja, ela fica no joguinho, ela fica fazendo foto, ela fica mandando mensagem, ela vai crescer achando que isso é normal. E não é normal. Desculpa, Isso, mas não é normal. assim, e eu falo assim, isso vai pra igreja, ela vai crescer, ela, tipo assim, ela vai se criar uma criança sem limite, ela acha que todo lugar vai poder fazer Fazer do aquilo, jeito que ela. Todo né? lugar, é que é assim, todo lugar é igual. Uhum. E ir na casa de Deus é diferente, é um Sim. momento diferente. Sim. É um momento que você fala assim, poxa, o Senhor me abençoou, o Senhor me guardou, e hoje eu tô aqui. Eu quero adorar, eu quero louvar, eu quero ouvir a palavra É dele. porque assim, Não eu é? falo, né? Eu sempre gosto, eu tenho um problema com foco, né? Então, assim, eu gosto de estar focada, eu gosto de sentar na frente, né? E domingo a gente foi visitar uma igreja, chegamos lá, já colocaram a gente para sentar na frente. Eu não tenho problema, meu marido também não, mas minha filha, adolescente, meu Deus, a gente sentar logo na frente. Fala assim que eu gosto. Eu já gosto de sentar na frente, porque assim, ninguém me tira meu foco. Eu tô ali, sabe? Né? Porque assim, igual eu já fui em igrejas, eu gosto de visitar igrejas, né? Eu gosto de congresso, igreja, eu gosto dessas coisas. Eu falo, não tá falando da palavra de Deus, eu gosto de ir. Teve uma vez que eu tava no culto e tinha umas meninas com umas bonecas. Não era nem com celular, era com as bonecas. Mas assim, gente, e eu, como eu tenho um problema de foco assim, gente, as meninas atrás Tirava o estavam foco, dando né? banho nas bonecas, trocando fralda. E falava, e eu falava, gente. E a mãe do lado. Eu falei, gente, porque a mãe também tem que falar, ó, quer brincar, brinca, mas assim, não fala, mas aí também nem tem como. O certo é não levar. Porque a gente estava virando uma feira. Eu falei, meu Deus, sabe assim, eu olhava. Levar para para um lugar, né? Um espaço. né? Porque tem a salinha, né? Toda igreja tem a salinha, tem o fundo, né? Tem os obreiros que olham, né? Assim, o certo é ir para a salinha mesmo, né? Ou não deixar, porque acaba desfocando a visão de outra pessoa. Mas que Deus Você direcione. sabe que a gente, às vezes, a gente quer poupar um trabalho agora para ter um trabalho lá na frente. A gente só adia. Complica. Só adia o problema. Só adia. Só adia o problema. Às vezes você não quer se posicionar ah, deixa quieto, ai, não quero ter problema, deixa passar. Mas lá na frente, vai ter. Né? É Infelizmente. igual, por exemplo, organização. Aqui em casa, eu e meu filho, nós somos os experts em organização. A gente gosta de tudo organizado. É tanto que meu marido até brinca que ele fala que ele traz trena para me deixar as coisas tudo reto. Né? Já minha filha e meu marido, eles são da bagunça. E eu sempre falo para ela, filha, se você não for organizada agora, quando você for trabalhar, a sua vida vai ser desorganizada. Então, se você é organizada de agora, automaticamente vai ficar mais você fácil. vai ficar mais depois. fácil. E assim, eles falam, ai mãe, mas tudo com o seu tempo. Eu falo, mas quando a gente é organizado, né? Já tá na essência, né? Já tá na essência, né? Aí, assim, eu aqui em casa, eu e o Léo é organizado. Agora ele anda meio assim, que eu até falo para as terapeutas dele que é elas que andam desregulando ele, porque ele era muito assim, sabe? Muito certinho. Aí, nas terapias acaba tirando esse foco, né? De não ser tão Organizado. organizado. Mas assim, a organização é necessária, que é o que eu falo para minha filha. A gente tem que ser organizado. Porque a organização vai para a vida toda, né? No trabalho, em qualquer lugar, você tá organizado. E quando a gente Ajuda muito. E quando a gente é organizada, é em tudo, né? A gente é organizado em tudo se torna mais leve. Sim. Exatamente, tudo E- funciona. E aqui você vê como Deus, ele, às vezes, os nossos momentos de dificuldade, que a gente não sabe o que fazer, o Senhor sempre vai nos dar algumas estratégias, né? Mas a gente tem que estar o quê? Atenta a essas direções. Como que o Senhor vai fazer se a gente não ouve? Sim. Né? Como que às vezes a gente fala assim, ah, mas você
Como que você fala que você ouve a voz de Deus? Como, Mônica? As pessoas, às vezes as pessoas vão falar para você, nossa, Deus fala com você, por que não Como fala que é? comigo? Deus fala com todo mundo, só que tem gente que acha que A gente só precisa saber ouvir, Se a né? gente- parar para ouvir, às vezes a gente tem que parar, né? Mas sobre isso que você falou, né, Leia, de não fazer, depois vai ter problema no futuro, né? E aqui não foi diferente, né? Joquebede ouviu a voz de Deus, fez o que Deus mandou, e aí a princesa deu o nome de Moisés, que tirou da água, e ele foi o libertador. Sim, Deus tinha um Então, propósito com ele, finalizamos né? uma história, né? Sim. De sucesso, né? De bênção. Depois Moisés teve aí a vida dele, os erros e os acertos. Sim. Mas, falando desse ponto, uma mãe ouviu a voz de Deus, fez o que Deus falou que era para ser feito e criou-se, né? E cresceu Moisés. Que ele Aquele, tem a Ela foi obediência, obediente, né? a obediência, e aí ele foi nosso libertador. Não, e é legal isso quando você para ouvir. Às vezes a gente acha que a gente tem que estar. O movimento é muito importante. Mas sabia que um dia o senhor me falou, filha, até que ficar parada também é um movimento? Tem hora que a gente acha que tem que ser todo o tempo você tá assim, mas tem hora que você tem que falar assim, senhor, hoje o movimento é parado. Deus já falou isso pra mim. Lé, hoje o movimento é ficar parada. Mas Para, é verdade mesmo. para ouvir a minha voz, Mas para é pra ouvir a verdade, minha porque eu direção. sou uma pessoa 320. 320. Aí, assim, devido a essa minha vida corrida com meu filho, assim, sabe, eu Nossa, nem 320, parece. 320, assim, e de uma hora para outra você tem que ficar a tarde todinha sentada num lugar, Pega um livro. pega um Pega um- livro, aí você fica, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas você sabia que nesses momentos, é os momentos às vezes que Deus fala comigo, sabe, que aí eu deito lá. É agora, quando a gente começa a ter muita amizade, a gente às vezes não tem nem o tempo de ficar quieta, né? Porque se fica quieta, a pessoa, tá tudo bem, o que você tem? Às vezes eu falo, gente, eu só quero, sabe, aquele momento de ficar Ouvir a quieta, voz, né? né? Ouvir a voz. A gente mesmo fica quieta, sabe? Deitar quietinha, ficar escutando, né, a voz de Deus, ou a gente mesmo se ouvindo, né, pensando, colocando os pensamentos em ordem, porque assim, eu falo assim, quem é 220, 320, você quer viver a vida toda e não pode, né, você tem que parar, refletir, Não, tem, né? tudo tem que ter um momento de reflexão, né? Tem hora que a gente tem que parar e refletir, É né? isso. Peraí, senhor, isso aqui, o senhor fala, ó, esse caminho que você tá indo não tá bom. Para, reflete, recalcula a rota, né? Você tem que fazer isso na vida. Mas parar, eu acho que tem que parar para ouvir as direções do Senhor, as estratégias. Parar de falar, não, Deus, mas eu sei, eu não posso fazer isso agora. Se eu fizer isso, eu vou ter um prejuízo. Não, às vezes não. Às vezes é o Senhor trazendo uma coisa nova. E na história de Joquebede é muito isso. O filho dela tinha um decreto de morte, mas ela falou, não, eu vou transformar a morte em vida. E Deus vai dar a estratégia, ela foi e ela fez. Deus Eu me acho deu que um a mãe é muito isso, sabe? Sim, Às vezes o inimigo se levanta na nossa vida, porque a gente sabe que tem as batalhas Sim. espirituais, né? O inimigo Sim. está ao derredor. A palavra do Senhor fala isso. Mas olha, quando uma mãe se posiciona por um filho, o inferno estremece. é verdade. Eu lembro que um dia, a gente está fazendo lá o culto Curados para Curar, e eu que trouxe a palavra, e o Senhor me falou assim, o Senhor falou assim, olha, tem uma mãe aqui que o inferno se levantou e tem um decreto de morte para o seu filho, mas se posicione, você é uma coluna, transforme a morte em vida. Transforme a morte em vida. Tem vida. Não permita, não permita, não permita. E comecei a pregar e ali ia ministrar aquilo. Quem era a mãe? Era eu. Uau. Nossa. Passado 3 dias, eu tive um problema seríssimo com meu filho. Recebi um telefonema, e nesse telefonema dizia que ele estava morto. Falei, não, opa lá. Não, senhor, não, 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 senhor. Na hora, assim, me veio nitidamente a palavra. O senhor falou, você estava falando lá, aquela palavra era para você. Eu falei, me posiciono, me levantei e comecei. Meu marido ali, desesperado, e eu orando. Não, senhor. Meu filho foi consagrado no teu altar.
Não, meu filho não vai morrer desse jeito, não, Jesus. Não, não, pai. Não, não, não. Eu sei que ele é teu, mas não, Senhor. Sabe, é você ir lá no inferno e falar assim: abre aí, traz, me dá meu filho de volta. Meu filho tem Se promessa. posicionar, né? Meu filho tem promessa. Não, não aceito isso, não. Meu filho não. Sabe, porque às vezes os nossos são rotulados e a gente Sim, permite, a gente também às vezes coloca sim. rótulos, né? Ai, que meu filho nunca vai ser ninguém, ai, que meu filho nunca vai fazer uma Uhum. faculdade, ai, que nossa, meu filho não vai casar, meu filho é chato. Não, Deus vai preparar uma mulher que gosta do seu chato. É. Sabe, meu filho, ele não é inteligente, meu filho é meio burro. Não, meu filho É é verdade. inteligente, Mas você sabia que essa mas semana, tem que se posicionar, Mari. né? Essa semana eu até tava conversando com a mãe lá na clínica, justamente isso, porque assim, por, pelos nossos filhos ser atípicos, né? A gente, muitas das mães, eu já não tenho mais isso, mas muitas das mães se rotula que o filho, tipo assim, vai ficar comigo pra sempre, Ah, né? E eu falo, meu filho ele não vai ficar comigo pra sempre. Eu declaro na vida declara, dele né? que ele vai casar, que ele vai ter Glória a filhos, Deus. sabe? Que ele vai ter família, que ele vai ter emprego, que ele vai ser próspero. Eu sempre falo pra ele, o meu filho, independente das limitações dele, ele vai ser. E essa mãe, ela estava falando justamente isso, que ela estava numa palestra e estavam falando justamente isso, que tinha um pessoal com síndrome de Down, com outros aspectos. Sim. E assim, e outras pessoas que tinham isso, síndrome de Down, autismo, outras deficiências estavam lá dando palestra, que tinham casado, que tinham feito faculdade. E eu falando, amiga, a mesma coisa nossos filhos. Sim. Eles vão casar, vão ter filho, e todo dia a gente tem que falar isso. Aí ela olhou pra mim, ela falou, ai, Mara, às vezes não é difícil. Eu falei, amiga, é difícil, mas assim, nossos filhos, eles vão casar, vão ter filhos, a gente vai ser vó, sabe? Vão casar, vão ter filho, vão fazer faculdade. Isso aí não é nada pra eles. Né? Como a Lara também, eu declaro que ela vai ser, Sim. sabe, próspera, vai ter sua faculdade. Mas como a gente está falando Sim. voltado para os filhos atípicos, às vezes as mães elas têm essas. Acho que não vão alcançar. Acha que não vão alcançar, gente, mas se a gente se posicionar, ele pode ter o que tiver. Né? A gente vê um monte. Quanto a gente vê coach aí, né? Agora eu não me recordo, um que não tem braço, não tem perna, meu, o cara Sim. dá várias Sim, palestras. verdade. Viaja, verdade. vai para um monte de lugar. Olha a E inteligência, ele né? é só tronco, né? Isso, ele é só Eu tronco, lembro. sabe? Olha, gente, eu Ele falo, saiu do gente, lugar da dor, né? E se né? Ele saiu do posicionou, lugar né? da dor e se posicionou, né? E a gente, como mães, a gente tem que declarar isso sobre os nossos filhos. Embora o mundo, a sociedade fala que não vai, mas se a gente tiver um Deus, a gente fala, Deus, ele vai conseguir, É que, na né? verdade, como que o Senhor fez tudo? Com a palavra. Né? Então, a palavra, ela tem poder, né? A Sim. palavra traz vida, mas a palavra também traz morte. Sim. Então, se você fica o tempo todo por uma criança, ai, você não vai conseguir, ai, você não vai vencer, ai, você vai ficar sempre com a mamãe. Não, filho. Aí, vamos lá, vamos aprender, vamos crescer. Um dia você vai casar, vai ter sua família, vai ter seus filhos, né? Sim. E você vai vencer, mas a gente, sei lá, parece que hoje a gente vive num mundo que as pessoas sempre querem rotular o outro, né? Fulano não vai ser ninguém. Por que não vai ser ninguém? Sabe, às vezes você vê uma pessoa, eu mesmo lá no projeto, você vê umas crianças carentes, ela fala, tia, eu vou ser médica. Vai, filha. Sim. Só depende de você, estuda que você vai Exatamente. ser médica. Exatamente. Aí alguém pode ir lá e falar assim, nossa, mas ela vai ter condições de pagar. Não, ela passa numa Ainda pública. mais hoje que tem bolsa, que Tudo. tem isso, Sim, Deus é tão tem aquilo. misericordioso que ele pode usar alguém para abençoar Pra a pessoa. abençoar, transbordar, então. Transbordar, É né? aqui, então, o que você falou foi o que aconteceu com o Joquebed. Então, Como, gente? Olha você passar. Na hora que Deus coloca o cesto, na mesma hora a princesa vai lá tomar banho no então, rio. Deus se usou da princesa para ir lá e É, porque o Senhor vai E e abençoar. ele conecta as pessoas, você Uhum, entendeu? sim, Mas se você mesmo coloca na sua boca que não vai dar certo, não tem Não vai como dar dar certo é mesmo. verdade. Exatamente. Então, hoje o Senhor tem falado muito com a gente, né? Que a gente tem que se libertar de algumas Sim. coisas que não estão fazendo bem pra gente e entregar. E o Senhor pode nos devolver essas mesmas coisas de uma forma totalmente diferente, né? Verdade. Glória a E, Deus. e viver os processos de Deus, né? E saber que Deus, eu falo que Deus, ele não dá ponto sem nó, porque ele é muito ocupado. Sim. Então ele não vai fazer uma coisa de qualquer jeito, sempre ele vai fazer do jeito certo, sempre ele vai falar, forma não, perfeita. de uma vez só, vamos fazer uma vez só para não ficar repetindo aquele processo, É né? isso. E a gente que é mãe, a gente também precisa
começar a olhar um pouco para dentro da nossa casa, os Sim. nossos filhos, Sim. né? Como estão as coisas, como a gente está tratando, porque senão a gente vive numa correria e a gente acaba não enxergando, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Valorizar mais a nossa casa, os nossos filhos, tudo que a gente O tem. cuidado, né, de servir, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que eu gosto de servir, né? Igual às vezes eu chego da clínica de segunda e às vezes eu falo, ai, vou montar uma mesa. Às vezes eu monto e às vezes, por algumas vezes eu acabo postando, não sou muito de postar, acabo postando, eu penso, meu Deus, pra onde vai com uma mesa de segunda-feira, com tanta coisa assim, meu Deus. Mas eu falo, gente, é cuidado, né? Se a gente- Porque assim, é muito fácil eu cuidar dos outros lá fora, né? Mas assim, se eu não fizer primeiro dentro de casa, então o que eu faço lá fora, pra mim não vai servir de nada, Sim. né? E se todas as mães tivessem esse pensamento, né? Que assim, primeiro em casa. Primeiro eu vou cuidar em casa, eu vou zelar em casa, vou fazer a melhor comida em casa, a melhor mesa em casa, e depois eu vou cuidar dos outros lá fora, vou falar dos outros lá fora, né? Cuidar dos meus, né? Né? Primeiro cuidar dos meus, né? Fazer um bom café, né? Não todo dia que a gente faz isso, mas sabe? Sempre com esse cuidado de amor É. mesmo, né? Mas você Todo sabe, dia com cuidado. mas você né? sabe, Mari, só de você colocar uma xícara ali, colocar um pratinho, preparar um cantinho, já mostra um carinho, né? É verdade. A mãe que faz uma lancheira, sabe? Tudo, Né? tudo a É gente tem igual eu, momento às de vezes eu mostrar. tô tomando meu café, porque assim, meu marido, ele leva meu filho pra escola e já vai trabalhar. Minha filha às vezes acorda mais tarde. Eu mesma, eu monto minha mesa aqui, tomo meu café. Gente, é pra mim, É. né? Igual teve um dia que eu postei, aí eu cheguei na clínica e a minha amiga pegou e falou assim, meu Deus, quem que tava na sua casa? Eu falei, eu, Jesus e minha filha. Ela, porque você postou uma foto agora há pouco com a mesa. Eu falei, não, amiga, eu só botei um suplás, a minha xícara e tirei uma foto. E é Eu isso. falei, o cuidado pra mim, porque se eu não tivesse cuidado pra mim, não vale de nada eu cuidar dos outros e eu mesmo não me cuidar, E você nota uma coisa? Fazer do jeito certo incomoda, né? né? É Fazer do jeito verdade. certo Sim, incomoda. aí eu fico, então, que eu fico vendo, meu Deus, as pessoas, elas olham, sabe? Elas estão olhando pra gente o tempo todo, a gente acha que não, mas as pessoas estão olhando pra gente o tempo todo, que seja o jeito certo de fazer ou que seja o jeito errado de fazer, elas também vão olhar, né? E vão Olha, criticar, né? Deus é lindo, né, Mônica? Deus é Mônica, olha que a maravilhoso, gente. né? Mari, que gostoso Que estar aqui na sua delícia. casa, Amém. viu? Que Maravilhoso, privilégio. viu? O Marcos e a Bia estão ali, né? Nós hoje catamos o carro cedo, saímos de casa 6 e pouco da manhã. Eita, E estar Deus. aqui com você, sabe? Uma Foi honra receber fantástico, vocês. assim, receber esse carinho todo, toda essa mesa preparada aqui pra Amém. gente. É muito bom isso, ver que o Senhor nos apresenta os amigos, né, Mônica? Gratidão. É Gratidão, uma honra receber amiga. vocês. Meu Deus, quando a Leia me falou, eu falei, meu Deus, da minha casa, né? Ah, vai ser Porque uma eu já bênção. tinha ido na loja, né? E ela falou, amiga, mas é na sua casa. Eu É falei, na meu sua Deus, na casa. minha, né, Leia? Eu falei, na minha. E ela falou assim, amiga, eu tô com um projeto. E assim, a primeira mesa na sua casa. Eu falei, meu Deus, na minha, tipo assim, saiu, não deixou nem eu. Sabe? Eu falei, Já meu decidi. Deus. E aí, prontíssimo. Prontíssima. Nossa, que Né? Eu falei, cuidado. Senhor, Deus te eis-me aqui, abençoe, né? viu? Eis-me aqui, Cuidado. É Senhor. maravilhoso. Mas uma é honra. isso é para mostrar para as pessoas que Deus está aonde a gente convida, Sim. né? Eu sempre falo, faça um convite. Você está tomando café da manhã, você mesmo falou aí, tô tomando café, eu e Jesus estamos aqui tomando nosso café, prepara a mesa e eu e ele, né? Ninguém nunca está sozinho, né? É verdade. Deus está em todo lugar aonde ele é convidado. Às vezes ele está até lá, só olhando assim de longe, sabe? Que horas vocês vão me convidar? Que hora que vocês vão fazer um convite para poder transbordar nessa mesa, É né? verdade. Glória a Deus. Mas a gente vai puxando. Eu falo que a gente, às vezes, faz na nossa vida igual um cabo de guerra, sabe? A gente tá puxando de um lado e Deus tá puxando pro outro. Vem, filha, vem pra cá que é melhor. E a gente tá puxando. E chega uma hora, começa a machucar as mãos, começa, né? Você começa a perder a Sim. força. E aí ele fala, filha, solta, filha, deixa eu te conduzir, deixa eu te puxar pro lado certo. Sim. Então hoje é um convite pra você que tá aí assistindo a gente. Para de fazer cabo de guerra com Deus. Para. Solta, deixa aí. Joquebede fez isso, ela acreditou, ela confiou, ela foi, falou, Deus, se ficar comigo, vai morrer. Porque eu não tenho mais como esconder, porque o bebê não podia nem chorar. É. Porque se chorasse, os soldados iam ouvir, eu invadir a casa dela. Imagina você ver o seu filho ser morto ali na sua frente. Mas ela preferiu confiar. E Deus deu uma estratégia. Vai lá, faz o cesto, betuma, passa o junco. E vai lá no Nilo, lá onde é o lugar de morte.
e coloca ele nas águas e deixa comigo. Sim. Só faz o que eu tô mandando você fazer. Vai lá, me obedece, faz desse jeito e deixa comigo. Né? E aí você vê uma mãe pegar um filho, jogar no rio e ficar olhando ali à distância. Deve ser uma situação difícil. Na hora de você se posicionar, não vai ser fácil. Não vai falar, não vamos, como você mesmo falou, romantizar. Ah, é fácil tomar. Não, não é assim. É difícil. Não é fácil. Mas quando você sabe que quem te falou foi o próprio Deus, você fala, não, Deus, se você está falando, eu sei que o seu jeito é mais fácil que o meu. Entrega. E aí você vê a estratégia da irmã ir andando pela margem, bem naquela hora a princesa sair Né? para tomar banho, Bem sabe? no E, tempo certo. e como a Mônica falou, aí olhar e a princesa ver, e não as servas, é o trabalhar do Senhor. Sim. Só que Cuidado, tudo na né? nossa vida tem um tempo certo também. Então não adianta você querer, a gente querer também acelerar Acelerar. ou ficar parado, sabe? Ficar parado, Deus, o que você vai fazer? Não, se movimente, se posicione. Porque o tempo todo Deus está falando, né? Vem. Hora de parar, hora de O prosseguir, tempo né? todo, o tempo tempo todo. todo. Isso que você falou, às vezes a gente, a Mônica, a Sônia até contou um testemunho disso no último culto. Ô Deus, peraí, você não tá me vendo? Mas Deus é assim, Deus, ele nos entende, e o Senhor nos respeita, ele sabe que a gente tem momento que a gente se desespera. Sim. E não é vergonhoso você chegar, eu já cheguei, falei, Deus, eu não estou entendendo, Senhor. O que está acontecendo? Por que eu faço desse jeito? Não está dando certo? Deus, quais são? Onde que eu estou errando, Senhor? Me mostra, porque está me fazendo mal. E eu não quero viver dessa forma. Porque assim, não foi isso que o Senhor sonhou pra gente, né? Salmo 109, gente, ele nos fez de forma especial e graciosa. E ele ainda disse, ó, todas as minhas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Fala, Deus, eu sou maravilhosa. Mas eu não estou vivendo uma vida de maravilhosa. Então, Deus, o que que eu faço para viver essa vida maravilhosa que o Senhor me prometeu? É isso. Sabe? Isso. É obedecer, é colocar ele como nosso Senhor, nosso único Deus mesmo, sabe? E parar, sabe, de também, às vezes, a gente conta para todo mundo, sabe, Mari? Mas a gente não conta para Deus. É verdade. A gente adora chegar, amiga, preciso conversar com você, preciso contar para você o que está me acontecendo. Mas a gente não parou para contar para Deus. Deus, ó, tá acontecendo isso. E ele quer que a gente... Ah, mas eles falam assim, Sabe, ah, pra nos mas ouvir. ele já sabe. Ele sabe, mas ele quer que a gente fale também. Não é? Que fantástico. Glória a Deus. Mônica, o que você vai... Muito feliz. Muito lindo, né? Maravilhoso. Ah, eu também fiquei Amei, muito viu? feliz de receber vocês, viu? E a Amei. minha casa está sempre aberta para quando Ah, a gente volta, né, Mônica? É Com só certeza a convidar. gente vai Não precisa voltar. voltar só para fazer live, né? Não, é Pode só vir para convidar. tomar A um gente café. vê. Nossa, essa Bia, parte o Marcos muito boa. também. É. Estão convidados também, tá? Então, fechou. Para almoçar, né? Eu sei cozinhar também, viu? Ô, Né? beleza. Olha aí. Aquelas, eu sou nordestina, eu gosto de cozinhar. Ô, glória. Oh, Deus é bom. É isso aí, vamos terminar então essa mesa maravilhosa, cantando aquela canção que a gente já sabe, né? Amém. Tem lugar na mesa, pode se achegar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Deus abençoe. Até a Tchau, próxima. tchau.